Tarde, agora são exatamente 6 horas e 1 minutinho. Em nome da Autônomo Investimentos, eu queria agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando nessa nossa live e também aquelas pessoas que vão poder nos acompanhar posteriormente através da nossa gravação aqui nas redes sociais. Esse nosso encontro está sendo gravado e vai ficar para que todo mundo possa revê-lo e os que não puderem estar aqui presentes possam assistir posteriormente, né, e tomar mais conhecimento de assuntos importantes como nós vamos tratar aqui hoje. Vocês vão receber por e-mail as instruções de como acessar a gravação desse nosso encontro para que você possa dirimir suas dúvidas. Esse webinar tem como tema central o Fundo de Investimento Imobiliário Autônomo Edifícios Corporativos. Nós vamos explicar em detalhes sua estrutura, funcionamento, além de tratar de eventos recentes, incluindo, principalmente, o processo de arbitragem instaurado pela DAO, e como a Autônomo está encaminhando essa questão. Bom, mas antes de iniciar, eu quero lembrar a importância de falar sobre fundos de investimentos de uma forma clara, direta e transparente. Olha só, nos últimos meses, com a taxa de juros mínimas, elas são mínimas históricas, cada vez mais investidores, pessoas físicas, têm buscado investimento em fundos, e mais especificamente nos chamados fundos imobiliários. A B3 divulgou que em agosto deste ano, o país ultrapassou a marca de 1 milhão de investidores, pessoas físicas, em fundos de investimentos imobiliários. É um aumento, só para você ter uma ideia, de quase 60% comparado com o mesmo período do ano passado, do ano de 2019. Portanto, é um papel importante para os gestores desses fundos, que além de garantir a melhor gestão possível dos ativos imobiliários e também do capital dos fundos, mas também cada vez mais manter o público informado e atualizado sobre o mercado, auxiliando cada investidor a entender melhor e poder tomar decisões acertadas de investimento. A transferência e o acesso à informação é essencial nesse mercado de investimentos e para esclarecer e responder a todas as dúvidas sobre os fundos de investimento imobiliário, Autônomo e edifícios corporativos, nós estamos reunidos aqui nessa nossa tarde e você vai poder, inclusive, fazer pergunta para os nossos participantes. Para iniciarmos, eu convido aqui todos para que a gente assista aqui a um vídeo que conta a trajetória da Autônomo e também do FII. Nós começamos a Autônomo em 2007, com um propósito bem claro: tornar as cidades mais valiosas para viver e investir. E ao fazer isso, criamos as melhores oportunidades para os nossos investidores. Nosso DNA, desde o início, é imobiliário. Nesses 13 anos, juntamos um time experiente de engenheiros, administradores, arquitetos e urbanistas e nos dedicamos total e exclusivamente ao mercado imobiliário brasileiro. Hoje, já contamos com mais de 6 bilhões de reais em ativos sob nossa gestão. São 21 propriedades divididas entre edifícios de escritórios e galpões logísticos, equivalentes a 1.900.000 metros quadrados, em diferentes estágios de desenvolvimento e distribuídas em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Todas estas propriedades passaram por um rigoroso processo de seleção. Queremos propriedades de alta qualidade, que se tornem referência em seus contextos e que atendam, no mínimo, a 3 requisitos. Excelência técnica, na qualidade arquitetônica, nos espaços e nos aspectos construtivos. Localização, edifícios beneficiados pela infraestrutura urbana, com fácil acesso aos diversos meios de transporte, próximos a uma ampla oferta de serviços, quer seja um hotel, um shopping, escolas, restaurantes, entre outros. Você sabe que o futuro terá que ser sustentável, mas talvez o que você não saiba que desde o nosso primeiro edifício já contávamos com certificações ambientais, como as emitidas pela US Green Building Council. E o resultado das nossas ações sustentáveis falam por si só. Uma economia de 40,2 milhões de litros d'água, o equivalente a mais de 16 piscinas olímpicas. Tivemos também uma economia de 68 milhões de reais no consumo de energia elétrica, ou o equivalente ao consumo anual
de uma cidade de 78 mil habitantes por ano. Reduzimos em 1.329 toneladas as emissões de gás carbônico na atmosfera, o que, se emitidos, necessitariam de uma floresta do tamanho de 650 campos de futebol para absorver este volume. O Complexo Rocha Verá é uma das nossas joias. Ele é um marco na cidade de São Paulo, com suas 4 torres e aproximadamente 125 mil metros quadrados de área construída. No Rio de Janeiro, eu destaco Vista Guanabara, pelas referências históricas, a localização e a arquitetura. Nós cuidamos diretamente de nossos ativos, desde a origem, passando pelo desenvolvimento e pela operação deles, garantindo o controle e a qualidade em todas as etapas. Isso nos trouxe uma carteira de mais de 60 inquilinos de altíssimo nível, empresas brasileiras e multinacionais, vindas dos principais setores da economia: farmacêutico, tecnologia, financeiro, automobilístico, varejo, comércio eletrônico, entre muitos outros. Até hoje, todos os nossos projetos foram viabilizados por investidores institucionais estrangeiros, compreendendo fundos de pensão públicos e privados, family office, fundos de fundos, gestores de patrimônio e indivíduos de alta renda ao redor do mundo. Agora, em 2020, nós abrimos nosso primeiro fundo voltado aos investidores brasileiros, o Autonomy Edifícios Corporativos. É um fundo imobiliário voltado para a renda e que tem por objetivo inicial a aquisição de 2 excelentes ativos. O primeiro deles é a Torre Diamond do Rocha Verá, aqui em São Paulo, uma referência na região da Chucri-Zaidan. Ele está a poucos metros de 2 dos principais shopping centers de São Paulo, o Morumbi e o Marketplace, e ao lado da estação Morumbi da CPTM. Ele é atendido por inúmeras linhas de ônibus, conta com acesso por ciclovia, tem um bicicletário, usina de geração de energia a gás com mais de 10 megawatts de potência no subsolo e um amplo jardim aberto ao público. Ele está 100% locado para a Dow, empresa multinacional da indústria química. O segundo ativo é o Standard Building, no Rio de Janeiro, um edifício icônico, construído em 1935, cuja fachada é tombada e que foi totalmente reformado em 2007. Ele está localizado a poucos metros do transporte público VLT e o metrô, e tem vista maravilhosa da Baía de Guanabara. O Standard está 100% locado para a renomada instituição de ensino superior, IBMEC. E ambos os ativos estão locados em contratos atípicos, que também são conhecidos como contratos Build to Suit ou BTS. Por força de determinadas peculiaridades da negociação, aquele imóvel ou ele é adquirido a pedido do inquilino, ou ele é reformado a pedido do inquilino para atender às suas necessidades especiais. E daí, portanto, criam as partes nesse contrato BTS regras especiais dessa locação. E ele tem a garantia, pela análise de crédito daquele inquilino, que aquele capital será remunerado no tempo e na forma previamente combinados. Os contratos BTS são fortes sim perante a lei, são referendados hoje pela jurisprudência, eles respeitam a vontade das partes no momento da formação do contrato. Nós estamos comprometidos com o futuro e sabemos que os nossos ativos contribuirão para tornar nossas cidades mais valiosas para viver e para investir. Olha, espero que esse nosso vídeo tenha sido bastante esclarecedor para você. E se você tiver qualquer dúvida ou qualquer pergunta, você poderá fazer as perguntas agora. Nossos convidados estão aqui. Ou nós poderemos responder essas perguntas para você posteriormente. Tudo bem? Então vamos aqui à nossa série de perguntas. Queria então cumprimentar. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Heródoto. Boa tarde, Carlos. Tudo bem, Heródoto? Tudo bem. Bom, primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é o seguinte: por que a empresa Autonomy decidiu iniciar o fundo agora e selecionou esses dois empreendimentos, essas duas joias, que é o Rocha Verá Torre D e o Standard Building?
Esse fundo é um marco na nossa história, né? Tudo que a gente fez até agora, a gente fez com investidores estrangeiros e voltados para multiplicação do capital. Este fundo, ele é o primeiro nosso voltado para o investidor brasileiro, é a nossa entrada no mercado brasileiro, e ele é voltado para a renda. Então, é um fundo que foi pensado, idealizado para baixo risco, enxergando longo prazo e gerando renda para os nossos cotistas. Estes dois empreendimentos especificamente, eles juntam determinadas características quase que únicas. Eles são prédios muito especiais. O Rocha Vera Diamond Tower aqui em São Paulo, alugado para a Dow, um inquilino de primeira linha, num contrato de longo prazo e atípico de locação. No caso do Standard, é um prédio localizado no Rio de Janeiro, ele tem uma das vistas mais belas que eu já vi, tem a Baía de Guanabara inteira na frente dele. Ele está alugado para o IBMEC, uma das mais renomadas escolas de negócios daqui do Brasil, também num contrato BTS até 2025 e já foi estendido até 2032. Então, essas características únicas desses dois ativos é o que nos levaram a contribuí-los para um fundo que, para nós, é muito estratégico na nossa história. Carlos, vocês são membros do time da Autonomy, mas é uma pergunta que não quer calar. Vocês são investidores do FII ou não? Sim, Heródoto, nós, sócios e colaboradores, participamos de forma relevante do investimento desse FII. Não só é um alinhamento de interesse com os cotistas, nós colocarmos o nosso capital como uma boa prática da indústria. Compreendo. Olha, a gente viu agora um pouquinho no vídeo, nosso convidado, Marcelo Terra, que falou aí sobre a força desses contratos, e vocês reforçaram, inclusive, com a seleção específica desse tipo de contrato para início do FII. Uma pergunta que não quer calar é o seguinte: poderiam falar mais um pouquinho sobre a modalidade de BTS e a opinião de vocês a respeito disso? Claro. O contrato BTS, ele é hoje tipificado numa lei federal, no parágrafo 54 da Lei de Locações, né? E ele parte do princípio em que, dentro de determinadas situações especiais, como, por exemplo, construir um prédio para um inquilino, fazer uma grande reforma num prédio de um inquilino, ou adquirir e posteriormente alugar para uma empresa o prédio, ele cria as condições básicas para você ser tratado nesse contrato de locação. Ele é um contrato que tem geralmente prazos muito longos, então são 10, 15 anos. Eles são contratos apenas reajustados pela inflação e não sofrem a flutuação dos preços de mercado, e onde as partes estabelecem, no momento da assinatura, todas as condições que vão regrar ao longo da vida toda do contrato. Então, que é o caso que a gente tem tanto no contrato da Dow quanto no contrato do IBMEC. Agora, posso tentar, então, entender o seguinte, Roberto, que esse contrato favorece quem? O inquilino, ou o dono do imóvel, ou os dois? Os dois. Acho que do lado do ponto de vista do inquilino, né, acho que permite que ele faça um planejamento de longo prazo muito melhor, né? Então ele sabe no momento zero quais vão ser as obrigações dele ao longo dos 10 ou 15 anos seguintes e sem sofrer o risco de um aumento substancial no valor do aluguel, então ele não corre esse risco. Além disso, ele preserva o próprio capital, então ele não gasta na construção ou de um prédio de escritórios ou de um galpão logístico ou numa grande reforma da sua sede, por exemplo. Então ele consegue alocar isso para o seu negócio. Do ponto de vista do proprietário, né, de quem investiu o seu capital, reduz muito o risco, né? Então você consegue, no momento do dispêndio do capital, saber qual vai ser o seu fluxo de caixa ao longo dos próximos 10 anos. E a sua decisão é tomada com base
neste fluxo. Né? Bom, queria perguntar para vocês um tema que eu acho que é bastante relevante também, que é a questão da Dow. Vocês foram surpreendidos com essa comunicação da Dow, dizendo que vai recorrer à arbitragem para tentar renegociar o contrato que ela tem com vocês? Nós fomos. Foram pegos de surpresa ou não? Nós fomos. Né? Esse foi uma surpresa grande, porque esse foi um contrato que nós assinamos em 2007. Foi um contrato que, ao longo dos 2 anos e meio seguintes, nós discutimos projetos, discutimos especificações técnicas, e quando o prédio ficou pronto, foram quase 10 anos de convivência. Né? Então, essa atitude de começar um processo desse sem ao menos nos procurar para conversar, ou sem ao menos nos notificar... Não. Não? Não, sem ao menos nos notificar, que era um dos requisitos contratuais, nos surpreendeu muito, na verdade. Esse foi o momento escolhido pela Dow e a forma também, Heródoto. E nós aqui reagimos a esse estímulo da Dow. Agora, Carlos, o que será que levou eles a fazerem isso aí? Vocês têm alguma ideia? Por que é isso? É difícil precisar a razão, Heródoto. Quando a gente olha as razões apresentadas por eles nessa peça inicial, elas começam pelos efeitos da pandemia nos negócios deles. Eles começam com uma justificativa que o nosso investimento ele já foi totalmente amortizado ou já deveria ter sido totalmente amortizado, e que são razões que, ao nosso ver, não justificam uma tomada de decisão desse tipo. Né? Agora, qual foi a reação de vocês, então, quando souberam disso e receberam a notificação da arbitragem? A gente tomou, basicamente, 2 ações quando a gente tomou conhecimento da notificação. Então, a primeira delas foi contratar advogados, uma trinca de escritórios muito renomados de advocacia para nos auxiliar nessa questão. Então, Tosini Freire, na figura do Fernando Serec, que vai falar conosco um pouco adiante aqui nesse webinar, para liderar toda a questão relacionada com a arbitragem propriamente dita. O Marcelo Terra, que é um dos advogados imobiliários mais respeitados e conhecidos daqui de São Paulo, para nos auxiliar em todas as questões imobiliárias. E o Matos Filho, que foi o escritório que nos ajudou na estruturação do fundo imobiliário, que nos auxilia em todas as questões relacionadas com o mercado de capitais. Agora, essa foi a primeira ação, me desculpa. A primeira? A segunda ação que nós tomamos foi de justamente entrar em contato com a Dow e procurar entender justamente as razões da ação e se havia algo que a gente poderia fazer para... Mas, basicamente, assim, direto, o que eles querem exatamente? Eles estão pedindo 3 coisas. Eles estão pedindo a possibilidade de reduzir o valor do aluguel. Eles estão pedindo a possibilidade de ter uma rescisão antecipada do contrato de locação. E eles estão pedindo a redução da multa no caso de rescisão antecipada. Na prática, o que isso significaria é que eles estão querendo remodelar completamente o contrato BTS. Agora, é possível avaliar o valor de tudo isso ou não? Quanto envolve isso? Não Tem uma é. ideia? Na verdade, assim, é uma peça inicial, então não é possível. O único valor que nós temos é um valor que eles mesmos informam nessa peça. Eles dão um valor desses pedidos, né, um total de 17,3 milhões de reais. Esse é o valor apresentado por eles nesse pedido do início da arbitragem.
Entendo. Bom, você falou aqui processo arbitral, também é um assunto que eu conheço muito pouco, isso acho melhor chamar alguém para explicar isso aqui melhor para mim. Boa ideia. Não é? É uma boa E acho ideia. que o pessoal que está nos acompanhando também, nem todos têm o conhecimento técnico. O doutor Fernando está aqui conosco. O doutor Fernando é sócio do escritório da advocacia do Tosini Freire, e especialista nessa área. Fernando, obrigado pela gentileza, pela participação aqui conosco. Então, a primeira pergunta é o seguinte: o que é exatamente um processo arbitral? Porque eu, como leigo, digo, não, tem uma briga, a gente vai para a justiça. Não é? Mas no caso de corporações, você tem uma arbitragem. O que é exatamente uma arbitragem? Que, aliás, não é muito nova no Brasil, não, salvo engano. Não, não é tão nova. É uma opção das partes, por ao invés de ir ao judiciário, recorrer a árbitros privados, a advogados, professores, pessoas especializadas na matéria que vai ser discutida para que resolvam a disputa. Isso normalmente é feito de forma antecipada, os contratos prevêem essa forma de resolução de disputa, que é o caso concreto aqui. Podem escolher uma Câmara, e essa Quantas câmaras tem, hein? Existem diversas, as mais respeitadas em São Paulo são Fiesp, AmCham, CCBC, existe um número grande de câmaras, não só em São Paulo, Rio de Janeiro, CBMA, Minas Gerais, Camarb e outras no país. No caso concreto, nós estamos falando da Câmara da Fiesp. Agora é o seguinte, o rito processual é o mesmo da justiça comum, ou o rito é diferente? Explica um pouco para mim. Na verdade, as partes podem definir esse rito, mas ela não foge tanto assim de um processo. Então, existem manifestações escritas, existem documentos que são juntados, eventualmente uma audiência, é muito comum que haja uma audiência. Em alguns processos existe uma perícia e depois de tudo isso as partes falam novamente e os árbitros tomam a decisão. Fernando, duas questões sobre essa. Primeiro, quando a gente fala em processo de justiça, se arrastam anos e anos e anos. É a mesma coisa no processo arbitral como esse ou não? Essa é uma pergunta muito comum no caso de arbitragem e em função do rito e você não tem recurso, normalmente... Não tem recurso? Não, é uma decisão só. Então, essa decisão normalmente é tomada em casos como esse, em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Então, é muito mais rápido que o judiciário. Então, posso entender que uma disputa como essa leva o quê? Máximo 3 anos, ela tem que estar resolvida? Eu diria que num caso como esse, 2 anos, isso deveria estar resolvido, no máximo realmente 3. Agora, a arbitragem é mais comum no mundo corporativo, né? É bastante mais comum. Bastante mais comum no mundo corporativo. Exatamente. Entendo. Agora, te pergunto o seguinte, durante essa arbitragem, é possível um acordo? É possível fazer um acerto? Ou uma vez iniciado, não, vamos ter que aguardar a decisão do juiz? Em qualquer momento da arbitragem é possível acordo. Então, esse assunto vai ser definido ou por uma sentença dos árbitros, que tem o mesmo valor de uma sentença judicial, ou vai ser definido por um acordo entre as partes, que pode acontecer no início, no meio ou no fim do processo. Compreendo. Quer dizer, a qualquer momento pode acontecer um acordo, se as partes chegarem, concluírem que é bom para ambas as partes, como diz alguém. Exatamente. Exatamente. Fernando, mais alguma informação importante para o nosso público que eu não tinha perguntado? Eu acho que não. Do ponto de vista de processo em geral, acho que é isso. Tá certo. Obrigado, então. Um abraço. Bom, continuando então aqui a nossa live. Quero lembrar então para vocês que vocês podem fazer as perguntas. Se for possível, responderemos agora, nós estamos ao vivo. Ou então nós vamos pegar por e-mail e responderemos para você por e-mail. Olha, o fundo ainda não adquiriu os ativos, dada a necessidade de aprovação da transação em assembleia. A assembleia está marcada para o dia 9 de outubro, está certo ou não? 9 de outubro. E certamente essa notificação inusitada gera, logicamente, uma preocupação adicional. Mas eu entendo, pelo que eu estou acompanhando aqui, que a Autônomo mantém a recomendação de compra desse ativo, mesmo sabendo desse passivo potencial. Está certo ou está errado? Está certíssimo. Vamos manter? Vamos manter. Certíssimo. E por algumas razões, na verdade. Acho que primeiro é a qualidade dos ativos, né? Como eu já falei, são ativos únicos em seus contextos, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. 100% alugados para 2 inquilinos de primeira linha, a Dow e o IBMEC, e dentro de contratos atípicos de locação e que são muito fortes, né? São contratos que
a jurisprudência já testou, eles, no passado, mesmo durante a pandemia, outras empresas tentaram questionar a força de contratos atípicos de locação e as decisões foram francamente favoráveis aos proprietários. Então, esses contratos, eles são fortes, estão claros na legislação brasileira e, portanto, a gente acredita muito numa resolução favorável para o nosso caso aqui. Além disso, nós conseguimos negociar junto aos vendedores uma garantia no valor de 17,3 milhões de reais, que vai ser depositada numa conta corrente para suprir eventuais deficiências que, porventura, e por mais remota que seja essa possibilidade, aconteça no fluxo dos projetos, no fluxo do fundo. Além disso, nós, como gestores, nós decidimos provisionar também numa conta do fundo todas as nossas taxas de gestão e de performance. Elas não serão pagas enquanto durar todo esse processo de arbitragem e servirão como um colchão extra para o fundo, né? E, de novo, por mais remota que seja a possibilidade de ter alguma queda, a gente acredita tanto na nossa recomendação, a gente acredita tanto na força da nossa causa aqui, que a gente decidiu fazer isso também. E, por final, o fundo não vai ter nenhum impacto de custos nessa questão. Todos os custos desse processo de arbitragem, que basicamente os árbitros, o custo da Câmara Arbitral, eventuais peritos que sejam necessários, os honorários advocatícios serão todos suportados por nós, gestor, nesse caso. Mas acho que talvez o mais importante é voltar para os fundamentos, né? Este é um investimento extremamente atraente. Esse é um investimento que gera uma rentabilidade anual próxima de 7%, né? No mundo ou no Brasil com taxa Selic de 2% ao ano. Exatamente. Né? Então, nós estamos falando de mais de 3 vezes o que a Selic está gerando hoje, o que o CDI paga, e completamente isento. Descontar da inflação E completamente isento de imposto de renda. Então, é líquido no bolso do cotista, né? Então, este é um negócio que a gente acredita ser muito especial e, por isso, a nossa recomendação... Posso entender pelo que você falou que tem garantia e tem rentabilidade, é isso ou não? Eu acho que assim, ele tem acho que a segurança desse fluxo gerado é muito grande, tanto com essa parte que a gente negociou com os vendedores, quanto com essa nossa não cobrança da nossa taxa enquanto o processo de arbitragem continuar. Bom, além dessas perguntas, nós temos aqui a pergunta do pessoal que está participando da nossa live. São uma série de perguntas que eu acho que são bastante explicativas aqui. E acho que são perguntas que representam uma boa parte do público que está nos acompanhando. São perguntas bastante abrangentes, e uma delas é o seguinte. Sobre a DAO, Tá? durante a arbitragem, eles podem parar simplesmente de pagar, desocupar o prédio sem nenhuma penalidade e ir embora? Não. Esse cenário não existe, né? E não é porque é um contrato atípico de locação. Em toda e qualquer relação entre um proprietário e inquilino, do residencial até uma relação corporativa, como é o caso aqui, o inquilino tem obrigações contratuais. Então, ele precisa pagar o aluguel, condomínio e IPTU, né? E precisa pagar as penalidades contratuais no caso de uma rescisão antecipada, né? No caso específico aqui da DAO, esta rescisão antecipada, se acontecesse, ele precisa obrigatoriamente pagar todo
o saldo remanescente do contrato de locação. Né? Então, essa é a penalidade dele. Então, essa possibilidade não existe aqui. Lembrando, Heródoto, que Claro. esse contrato vai até janeiro de 2025. Janeiro de 2025. Perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos acompanhando, o Bruno. Ele perguntou o seguinte, eu estou entendendo que ele quer saber se, porventura, a DAO, ao invés de deixar o prédio, ela apenas quer reduzir a área que ela ocupa. Tem um percentual, eles disseram, olha, nós queremos ocupar só metade do prédio, 25%, enfim, tem isso ou não? Quando a gente olha os pedidos dessa peça inicial dela, né, um dos itens, né, que é a possibilidade de uma rescisão antecipada, indica que eles podem querer essa redução do espaço. Né? Mas isso, na verdade, quando a gente olha o contrato deles hoje, eles já poderiam fazer essa redução. Obviamente que eles precisam manter a obrigação do pagamento, mas com a possibilidade de sublocar para um terceiro e, dessa maneira, reduzir suas despesas. Né? Então, eles não... acho que a intenção deles existe, o contrato permite, mas indiretamente. Né? Eles precisam continuar honrando o seu pagamento. Olha, temos mais uma pergunta do público que está aqui nos acompanhando. É o seguinte, vários setores foram atingidos pela pandemia. Né? Todos foram, inclusive eles. Aí a pergunta é o seguinte, pergunta vem do nosso público. A pandemia favorece a DAO nesse período, dizendo, olha, nós passamos por uma pandemia, nosso faturamento caiu, nossas vendas estão menores, por esse motivo nós queremos reduzir a nossa despesa? Assim, a gente acha que não. Né? E essa nossa opinião, na verdade, ela é baseada numa longa pesquisa que foi feita pelos nossos advogados na jurisprudência brasileira, antes e durante a pandemia. Né? E tem alguns casos que são bastante conhecidos. Né? Tem, por exemplo, um grande banco comercial brasileiro que efetivamente fez o mesmo pleito no judiciário aqui, não num processo arbitral, mas no judiciário. E as decisões foram sempre, francamente, favoráveis aos proprietários. Né? Então, todos os pedidos, ou de redução de aluguel, ou de redução do espaço ocupado, foram decididas em favor do proprietário e não do inquilino nesse caso. E Heródoto, complementando, durante a pandemia, nós temos mais de 60 inquilinos. E houveram pleitos, março, abril, maio, né, e nós tratamos com eles, no caso a caso, obviamente, tentando acomodar as necessidades. E esse pleito da DAO tomou um caminho diferente e num período também diferente. Compreendo. Olha, quem nos acompanha aqui também é o Alcides, e ele pergunta a vocês o seguinte: apesar do fundo ser modelado para oferecer renda aos cotistas, existe expectativa de valorização patrimonial dos móveis que foram citados aqui agora? A gente acredita que sim, né? Esse é o nosso negócio, né? Então, e é muito difícil replicar dois ativos como esses que nós temos aqui dentro do fundo, né? Então, não existem dois Rocha Verás, né? Quando a gente olha este nosso complexo aqui em São Paulo, ele está do lado de dois shoppings, do Morumbi e do Marketplace. Ele tem uma estação do trem metropolitano dentro do nosso terreno. Ele está próximo de diversos hotéis, das mais diversas categorias. Tem uma oferta enorme de ônibus, assim, que leva para todas as regiões da cidade. E está circundado por áreas residenciais. Tá? É muito difícil repetir e replicar um projeto como o Rocha Verá. Né? Então, a gente acredita, sim, que a tendência é de apreciação desses ativos ao longo do tempo. Né? O caso do Standard, ele é... O Standard é do Rio? O Standard é do Rio. Tá. Né? Que é o que está alugado para o IBMEC. Ele tem características muito especiais também. Ele é um prédio histórico, ele foi feito na década de 30 para ser a sede da Standard Oil aqui no Brasil. O cara me contou, depois ela virou ExxonMobil. Exatamente.
Ele foi totalmente reformado em 2007, quando a gente fez a aquisição e quando foi assinado também o contrato com o IBMEC, né? E hoje ele tem assim, ele está do lado do VLT, que é o metrô de superfície lá do Rio de Janeiro. Ele está do lado e muito próximo também do metrô da cidade propriamente dito. Tem linhas de ônibus do lado dele, então tem fácil acesso para as áreas residenciais. É outro ativo que tem características únicas ali, né? Então a gente acredita que ele também será favorecido com a recuperação da economia. Bom, outra pergunta que nós temos aqui, tem muitas pessoas nos mandando pergunta. Qual é a expectativa de IELD para o primeiro ano do fundo, se a transação for aprovada na Assembleia, que vai ser no dia 9, é isso que nós falamos, dia 9. Sexta-feira. 6,96% é o valor líquido para o cotista do fundo, que é o equivalente mais ou menos a 57 centavos por cota que a pessoa tenha. 57 centavos por cota. É uma distribuição de dividendos de 57 Então, centavos. mas o que vai dar essa rentabilidade de 6,96 no ano. No ano. Bom, outra pergunta também do nosso público aqui. Quando é que a cota do fundo vai ser liberada para o trading no mercado secundário? Com a aprovação na sexta-feira, a liberação para a negociação das cotas, ela acontece na quarta-feira da semana seguinte. Então, seria no dia 14 de outubro. 14 de outubro. Bom, uma pergunta aqui também que diz respeito a mim. Que é o seguinte, eu estou trabalhando em home office. Uma boa parte do pessoal, dos meus colegas, estão trabalhando em home office. Os jovens estão trabalhando na redação, ainda separados, mas os velhos, como eu, estamos trabalhando em home office. Então, a pergunta é o seguinte, isso vai impactar o mercado imobiliário na área corporativa? Haja vista que muitas empresas experimentaram o home office, deu certo, e pode até não ocupar o mesmo espaço que vinha ocupando antes ou não? A nossa visão é que não. Na verdade, acho que tem forças diferentes atuando aqui. O que a pandemia do Covid fez foi acelerar algumas tendências que a gente já via acontecendo no nosso mercado, né? Entre elas o home office, né? Então, por exemplo, a Dow ou a BASF, que é outro inquilino nosso, ela já tem uma política de trabalho remoto há anos, né? Então, quando a BASF mudou para cá em 2012, eles já tinham essa política de trabalho remoto, né? O que a gente entende isso é que agora se espalhou para um número muito maior de empresas ter essa possibilidade. E acho que isso, na verdade, está muito mais atrelado a uma busca das pessoas, né, por uma melhor qualidade de vida, por um balanceamento melhor entre o tempo que pode trabalhar em casa e o tempo dedicado no escritório. Então, na nossa visão, esse equilíbrio e essa configuração, ele vai ser ajustado por causa da pandemia, né? O que isso vai acabar gerando é uma reconfiguração dos espaços dos inquilinos, né? Então, as áreas comuns, né, elas passam a ter uma importância muito maior. E quando eu falo de área comum, eu não estou dizendo um espaço de um café ou num restaurante onde as pessoas podem relaxar. São as áreas comuns onde as equipes vão se encontrar para trocar ideias. Ou a empresa inteira vai interagir para reforçar a sua cultura. É no escritório que a cultura das empresas efetivamente acontece e se torna realidade. E isso vai continuar acontecendo. Agora, os espaços, né, aquela mesa individual, ela passará a deixar de existir muito provavelmente. Então, nós vamos ter espaços comuns para esse trabalho em grupo e espaços individuais onde é aquele trabalho para foco quando você estiver no escritório. Tem uma reconfiguração. Uma outra tendência que a gente acha que vem por causa dessa pandemia é uma busca por qualidade do ativo, né? Então, eu acho que assim, o mais fácil talvez de compreender o que eu estou tentando falar como qualidade é quando a gente olha o ar-condicionado, né? Então,
prédios sem um ar-condicionado central ou com uma baixa qualidade na filtragem, né, eu acho que eles serão deixados de escanteio para os inquilinos olharem com muito melhores olhos prédios como o Rocha Verá, né, onde a capacidade de filtragem é 6 vezes maior do que o comum. O ar que nós agora estamos respirando aqui, ele é mais limpo do que o ar externo lá aqui na cidade, né? Então, esta qualidade, ela será um foco de atenção, principalmente para clientes corporativos como a Dow ou os nossos outros 59 que nós temos no portfólio, né? E a terceira questão, que acho que aqui é uma mistura, de saúde ou qualidade de vida e sustentabilidade, né? Então, acho que essa questão ambiental aqui, ela passa a ter uma outra dimensão com esta pandemia. O grau de preocupação que as pessoas e que as empresas têm nessas questões ESG aumentaram muito, né? Então, ter um prédio que é certificado LEED, por exemplo, que é o caso aqui do Rocha Verá, é um diferencial enorme na tomada de decisão dos inquilinos, né? Quando a gente olha, por exemplo, a nossa nova geração de edifícios que nós estamos fazendo agora, nós estamos construindo prédios que estão no topo dessa classificação, que é feita por um órgão americano, e nós estamos também olhando para as pessoas. Então, nós estamos obtendo uma certificação chamada WELL, que é de bem-estar. Então, é olhar não só o que as especificações do prédio gerem, mas também como que as pessoas interagem com os espaços que a gente cria, né? Então, nós estamos levando isso para um outro patamar de preocupação, né? Olha, tem mais uma pergunta aqui do nosso público. Você já respondeu, mas como o público está perguntando, eu acho que talvez para ficar mais claro. Quem é que vai arcar com os custos da arbitragem? São os vendedores ou o FII? Quem é que vai arcar? Não, somos nós gestores. Então, a gente entendeu por bem que nós deveríamos arcar, definitivamente não o fundo, né? E mesmo no caso dos vendedores, poderia ter alguém que entendesse algum certo conflito nessa decisão, então nós, gestores, é que iremos arcar. Bom, tem uma pergunta também aqui de quem está nos acompanhando aqui na live, que é o Alexandre. Ele diz assim, no pior cenário, olha essa pergunta, pior cenário, é possível que os cotistas tenham que desembolsar valores adicionais relativos às integrações das cotas ou não? Não. Não. Esta possibilidade não existe, né? Então, todos os custos dessa transação vão ser suportados por nós, dessa arbitragem vão ser suportados por nós. A redução eventual que aconteça no fluxo desse ativo, ela é garantida pela garantia que a gente negociou com os vendedores e pelas nossas próprias taxas. Então, não tem esse cenário, não existe essa possibilidade dos cotistas terem que colocar dinheiro no fundo. Isso não existe. Bom, antes de a gente encerrar a nossa live, tem mais alguma mensagem importante que vocês gostariam de passar para o pessoal que está nos acompanhando e meu pessoal que vai nos assistir depois aí no gravado? Eu tenho uma, queria deixar aberto a todos para, se tiverem dúvidas, nos contactar no canal, no nosso website. No website tem lá o e-mail do Relação com Investidores. Fique à vontade, eu e meu time, nós vamos estar respondendo todas as suas dúvidas e convido a vocês aí para estar falando conosco. Mais alguma coisa, Roberto? Não, acho que é o suficiente para a gente poder entender? Eu acredito que sim. E obrigado a todos por nos acompanhar. Espero que tenha ajudado a esclarecer essa questão específica da arbitragem e reforçar a qualidade destes investimentos que estão dentro do fundo, né? São 2 ativos realmente especiais
e muito fortes. Bom, então eu queria agradecer a gentileza que você que nos acompanhou aqui ao vivo, você que vai nos acompanhar já no gravado. Eu vou reforçar, se tiver alguma pergunta, você, por favor, manda a pergunta para a gente tem no e-mail e todas elas serão respondidas, como foi dito aqui na nossa live. Quero agradecer a gentileza da sua atenção conosco e gostaria, então, de convidá-los mais uma vez para assistir o filme aqui da Autonomy. Vamos ver. Nós começamos a Autonomy em 2007, com um propósito bem claro: tornar as cidades mais valiosas para viver e investir. E ao fazer isso, criamos as melhores oportunidades para os nossos investidores. Nosso DNA, desde o início, é imobiliário. Nesses 13 anos, juntamos um time experiente de engenheiros, administradores, arquitetos e urbanistas e nos dedicamos total e exclusivamente ao mercado imobiliário brasileiro. Hoje, já contamos com mais de 6 bilhões de reais em ativos sob nossa gestão. São 21 propriedades divididas entre edifícios de escritórios e galpões logísticos, equivalentes a 1.900.000 metros quadrados, em diferentes estágios de desenvolvimento e distribuídas em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. Todas estas propriedades passaram por um rigoroso processo de seleção. Queremos propriedades de alta qualidade que se tornem referência em seus contextos e que atendam, no mínimo, a 3 requisitos. Excelência técnica, na qualidade arquitetônica, nos espaços e nos aspectos construtivos. Localização, edifícios beneficiados pela infraestrutura urbana, com fácil acesso aos diversos meios de transporte, próximos a uma ampla oferta de serviços, quer seja um hotel, um shopping, escolas, restaurantes, entre outros. Você sabe que o futuro terá que ser sustentável, mas talvez o que você não saiba que desde o nosso primeiro edifício já contávamos com certificações ambientais, como as emitidas pela US Green Building Council. E o resultado das nossas ações sustentáveis falam por si só. Uma economia de 40,2 milhões de litros d'água, o equivalente a mais de 16 piscinas olímpicas. Tivemos também uma economia de 68 milhões de reais no consumo de energia elétrica, ou o equivalente ao consumo anual de uma cidade de 78 mil habitantes por ano. Reduzimos em 1.329 toneladas as emissões de gás carbônico na atmosfera, o que, se emitidos, necessitariam de uma floresta do tamanho de 650 campos de futebol para absorver este volume. O Complexo Rocha Verá é uma das nossas joias. Ele é um marco na cidade de São Paulo, com suas 4 torres e aproximadamente 125 mil metros quadrados de área construída. No Rio de Janeiro, eu destaco Vista Guanabara, pelas referências históricas, a localização e a arquitetura. Nós cuidamos diretamente de nossos ativos, desde a origem, passando pelo desenvolvimento e pela operação deles, garantindo o controle e a qualidade em todas as etapas. Isso nos trouxe uma carteira de mais de 60 inquilinos, de altíssimo nível, empresas brasileiras e multinacionais, vindas dos principais setores da economia: farmacêutico, tecnologia, financeiro, automobilístico, varejo, comércio eletrônico, entre muitos outros. Até hoje, todos os nossos projetos foram viabilizados por investidores institucionais estrangeiros, compreendendo fundos de pensão públicos e privados, family office, fundos de fundos, gestores de patrimônio e indivíduos de alta renda ao redor do mundo. Agora, em 2020, nós abrimos nosso primeiro fundo voltado aos investidores brasileiros, o Autonomy Edifícios Corporativos. É um fundo imobiliário voltado para a renda e que tem por objetivo inicial a aquisição de 2 excelentes ativos. O primeiro deles é a Torre Diamond do Rocha Verá, aqui em São Paulo, uma referência na região da Chucri Zaidan. Ele está a poucos metros de 2 dos principais shopping centers de São Paulo, o Morumbi e o Marketplace, e ao lado da estação Morumbi da CPTM. Ele é atendido por inúmeras linhas de ônibus, conta com acesso por ciclovia, tem um bicicletário, usina de geração de energia a gás com mais de 10 megawatts de potência no subsolo
e um amplo jardim aberto ao público. Ele está 100% locado para a Dow, empresa multinacional da indústria química. O segundo ativo é o Standard Building, no Rio de Janeiro, um edifício icônico, construído em 1935, cuja fachada é tombada e que foi totalmente reformado em 2007. Ele está localizado a poucos metros do transporte público, VLT, e o metrô, e tem vista maravilhosa da Baía de Guanabara. O Standard está 100% locado para a renomada instituição de ensino superior, IBMEC. E ambos os ativos estão locados em contratos atípicos, que também são conhecidos como contratos Build to Suit ou BTS. Por força de determinadas peculiaridades da negociação, aquele imóvel ou ele é adquirido a pedido do inquilino, ou ele é reformado a pedido do inquilino para atender às suas necessidades especiais. E daí, portanto, criam as partes nesse contrato BTS regras especiais dessa locação. E ele tem a garantia, pela análise de crédito daquele inquilino, que aquele capital será remunerado no tempo e na forma previamente combinados. Os contratos BTS são fortes sim perante a lei, são referendados hoje pela jurisprudência, e eles respeitam a vontade das partes no momento da formação do contrato. Nós estamos comprometidos com o futuro e sabemos que os nossos ativos contribuirão para tornar nossas cidades mais valiosas para viver e para investir.